Capítulo 1. Thomas Paine. Uma revolução moderada é uma contradição em termos. Embora um putsch, golpe ou pronunciamento não seja, por mais delimitados que sejam os objetivos ostensivos de uma revolução, a luz da Nova Jerusalém deve brilhar através das rachas da alvenaria do estabelecimento eterno que ela abre. Quando a Bastilha cai, os critérios normais do que é possível sobre a terra são suspensos. Homens e mulheres naturalmente dançam nas ruas, antecipando a utopia. Os revolucionários, em consequência, são cercados por um halo milenar. Por mais teimosos ou mais modestas que possam ser suas propostas verdadeiras. Thomas Paine refletiu essa luz de arco-íris em uma era na qual tudo pode ser procurado. Ele viu diante de si uma cena tão nova e transcendente, inigualada a qualquer coisa no mundo europeu, que o nome da revolução é diminutivo de seu caráter e ergue numa regeneração do homem. A era atual. Ele sustentava ele. Abre parênteses. Merecedora doravante de ser chamada de Era da Razão. A geração atual parece ao futuro como o Adão do Novo Mundo. A América havia se tornado independente, a Bastilha havia caído e ele era a voz de ambos esses reconhecidos maravilhosos. Uma participação em duas revoluções, escreveu ele para Washington, é viver para algum propósito. E apesar disso, as verdadeiras propostas políticas desse homem, a funda instintivamente revolucionário, foram quase ridiculamente moderadas. Seu objetivo, a paz universal, a civilização e o comércio, eram maiores dos livres cambistas vitorianos. Ele negou a deliberadamente qualquer intenção de mera reforma teórica em assuntos econômicos. A iniciativa privada era suficientemente boa para ele, e o processo mais eficiente é o de melhorar as condições do homem através do seu interesse. Sua análise dos males da sociedade, ou seja, de que a guerra e os impostos altos estavam no fundo disso tudo, ainda é doutrina bem fundada no cirurgião dos executivos do Suzette, exceto nas ocasiões em que o lucro dos armamentos e o medo do consumismo e comunismo supere o horror dos altos gastos do governo. A inclusão mais radical de Paine no processo econômico foi imposto pela herança de 10% proposto para financiar as pensões da velhice. Quando veio para a França, ele e outros jacobinos ingleses juntou-se à Guirlanda e foi moderada mesmo nesse grupo. Que ele tenha sido não o bastante revolucionário não é surpreendente. Houve, afinal de contas, uma ocasião em que os industriais sólidos estavam preparados para erguer barricadas, ou, mais precisamente, para apoiar o seu erguimento, contra as forças da iniquidade que reputem a felicidade geral da qual a civilização é capaz, preferindo reis e duques a homens de negócios. O que é surpreendentemente é o sucesso extraordinário de Paine. E, na verdade, provavelmente sem paralelo com o porta-voz da revolta. Isso é que o transforma num problema histórico. Outros panfletários têm algumas vezes conseguido dar o golpe que justificava a vida do agitador e que o transformava em um momento na voz do homem comum. Paine fez isso 3 vezes. Em 1776, Common Sense cristalizou as aspirações meio afortunadas pela independência americana. Em 1791, em sua defesa na Revolução Francesa, The Rights of Man, diz quase tudo que os radicais ingleses gostariam de dizer algumas vezes sobre seus assuntos.
Dizem que vendeu 200 mil exemplares em alguns meses, numa ocasião em que toda a população da Inglaterra, inclusive as crianças e os outros analfabetos, era melhor do que a da grande Londres de hoje. Em 1794, sua Arch of Rason tornou-se seu primeiro livro a dizer positivamente, em linguagem compreensível às pessoas comuns, que a Bíblia não era a palavra de Deus. Isso permaneceu como afirmação clássica do racionalismo da classe trabalhadora desde então. Evidentemente, um triunfo triplo desse não é devido a acidente. É evidente, em parte, ao fato de que Penny era o povo para o qual escreveu. Os homens que se fizessem por si mesmos autoeducados, autoconfiantes, ainda não eram divididos finalmente em patrões integrados. O homem que foi sucessivamente aprendiz de fabricantes de cabo, professor, suboff, negociante de fumo, jornalista e uma pessoa engenhosa, esperando introduzir suas intervenções mecânicas na Inglaterra, poderia falar por todos eles. Incidentemente, ele tinha a mesma afinidade misteriosa com o público, como inventor e como jornalista. A população estruturada e isolada da Revolução Russa, a julgar por inúmeras reproduções dos jarros, a ponte de ferro sobre o Wear, construída segundo um pioneiro de Penny, embora caracteristicamente sem lucros para ele. A descoberta da Revolução como um fato deu-se como os seus leitores, a enorme confiança no futuro que era deles. Na verdade, a descoberta o fez. A não ser pela luta americana em 1776, ele podia ser tornado uma figura literária de segunda ordem, ou mais provavelmente um inventor industrial fracassado, porque a ciência aplicável permaneceu sua primeira e única paixão. Seus amigos, mais poucos outros, o deveriam ter admirado como áspero espirituoso e um bom parceiro de xadrez ou de piquete. Jogo de 2 a 4 pessoas com 32 cartas. Teriam explorado moderadamente seu gosto pelo conhaque e poderiam ocasionalmente comentar sua ausência de qualquer vida sexual em que alguém, aparentemente tão sensível aos encantos da beleza. Se ele não tivesse emigrado para a América, como a recomendação do astuto Franklin, teria sido esquecido. Ele não teria renascido na Revolução. Teria sido lembrado como apenas numa tese rara de PhD. Mas ele é inesquecível e basicamente, tipicamente, não no mundo do neoliberalismo ortodoxo, mas no universo secreto da rebelião política e teológica. Isso apesar de seu fracasso político uniforme, e sendo como jornalista e de sua falta de extremismo, ele foi o único membro da Convenção Francesa que lutou abertamente contra a sentença de morte de Luís XVIII, embora tenha sido o primeiro a clamar pela República. 6 das 8 vidas publicadas antes da mais recente do professor Aldrich são de esquerdistas. Um comunista publicou em sua obra completa. Por quê? Porque para a maioria dos leitores Penny, a salvação pela iniciativa privada não era a resposta. O que quer que eles pudessem ter pensado, a oposição a ele e a eles era ostensiva contra o privilégio que impedia o caminho da liberdade, mas na verdade era também contra as forças novas e não conhecidas que impeliam os homens tais como ele, os próprios para a pobreza. Eles eram bastante independentes, como artesãos, hábeis, pequenos negociantes ou fazendeiros. Para verem por si mesmo como futuro, não deveria ao próprio grau de opressão, como o proletariado marxista, os destinava à revolução, mas porque era o único e irracional que os homens independentes não poderiam triunfar. Por outros 25 anos, os artesãos racionalistas do tipo de Penny não procuravam sua salvação através de uma união geral e a comunidade cooperativa, mas a pobreza para eles já era um fato coletivo a ser solucionado e não simplesmente evitado. Por esses e para esses pobres autoconfiantes, Penny falou: sua análise importa menos que sua dedicação inabalável e arrogante a eles, expressa com aquela razão e energia profunda que Condorcet admirava tanto nele.
Quando ele falou da felicidade humana, foi o fim da pobreza e da desigualdade que tinha em mente. A grande questão da Revolução, apesar de sua devoção aos impostos baixos e à livre iniciativa, foi se o homem deve herdar seus direitos e ter de lutar na civilização universal. Seus frutos e seu trabalho devem ser gozados por ele mesmo. Seu roubo deve ser banido dos tribunais e a miséria dos países. Era que, nos países chamados de civilizados, vemos a velhice indo para os asilos e a mocidade para a forca. Era que o aristocrata dominava aquela classe de pessoas pobres e miseráveis que estão tão numerosamente dispersas por toda a Inglaterra, que deveriam ser avaliadas por uma proclamação que são felizes. Mas Paine não disse que só seus leitores que a pobreza era incompatível com a felicidade e a civilização. Disse que a luz da razão havia raivado em homens como eles próprios, para terminar a pobreza, e a Revolução mostrou como a razão deve triunfar. Ele foi o menos romântico dos rebeldes. O bom senso auto-evidente e prático do artesão transformaria o mundo. Mas a simples descoberta de que a razão pode cortar com o machado através da vegetação rasteira dos costumes que mantinham os homens escravizados e ignorantes foi uma revelação. Em todas as páginas da Art of Reaction, como através das gerações de grupos de discussão da classe trabalhista, funge a exaltação da descoberta de como isso é fácil, uma vez que tenha resolvido a ver claramente, a descobrir que os padres dizem sobre a Bíblia ou os ricos sobre a sociedade está errado. Por tudo o Law of Man brilha a evidente grande verdade. Para Bluch, essa razão revolucionária significava que toda a poupagem decente da vida deve ser arriscada violentamente, para deixar nossa natureza nua, trêmula, revelada em todos seus defeitos. Paine não tinha medo de nudez que revelasse o homem, feito por si, na glória de suas infinitas possibilidades. Sua humanidade pertencia nua, como os atletas gregos, porque estava em posição para uma luta e o triunfo. Mesmo agora, quando lemos essas frases simples e claras, nas quais o bom senso leva-se ao heroísmo, e um ponte de ferro fundido cobre a distância entre Trelford e a Nova Jerusalém. Ficamos eufóricos e comovidos. E se acreditamos no homem, como podemos deixar mesmo agora de animá-lo?